Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acordar. No vídeo de hoje, eu decidi trazer esse tema, um tanto quanto polêmico, né, talvez o que eu vou trazer para vocês, inclusive na cabeça de vocês não ressoe, né, com o título, encarnados ou desencarnados, afinal, como que a gente está nesse atual momento, qual é o seu estado, de fato, porque muito se pega esses termos ao pé da letra, e a gente precisa de um pouco mais de profundidade, de clareza para compreender, eh, que são apenas palavras que se referem a algo bem mais, profundo realmente, tá. Então, não é nada literal, e a gente está saindo de uma era do patriarcado, e em que o yang, o racional, o lógico sempre foi, né, predominante aí por um longo período de tempo, eh, e surgem muitos questionamentos e surge, essa nova era vindo dentro de nós, uma nova consciência surgindo a partir, né, de nós, e muitos questionamentos vêm surgindo, e vocês já devem ter percebido que eu falo um pouco sobre, a dor, sobre a questão do sentir, do corpo, de realmente trazer essa consciência, pra encarnar no corpo, porque enquanto a gente porque na verdade é sobre isso que se refere essa fala, essa forma de trazer, tá, em palavras, encarnado ou desencarnado, afinal, é a sutil diferença de quando você está realmente se permitindo a viver a experiência no corpo, que você se propôs a experimentar, você tá aqui só vendo, como que vai se desenrolar a vida que você se projetou a viver, que você se colocou para viver, então você já fez todas essas escolhas, você não está aqui escolhendo nada, você se colocou, fez um planejamento e você agora está somente observando, vivenciando, percebendo, se conscientizando, tá, das escolhas que você já fez. Então a gente sabe, eh, se a gente olhar para o filme Matrix, né, que na verdade é muito mais do que um filme, é a demonstração, da nossa realidade aqui, a gente vai ver, que é trazido em um determinado momento sobre isso, né, quando o Neo se volta ao oráculo para justamente questionar esse ponto, quando o próprio oráculo faz a pergunta, né, se ele quer tal coisa e ele sabe que o oráculo já sabe, né, então ele se pergunta se tem diferença, né, se ele tem escolha de fato. E E a clareza que o oráculo traz é sobre o que a gente veio aqui, na verdade, entender, né, o porquê a gente já escolheu, já fez as escolhas. Então, a gente não tem controle sobre a vida. A gente não adianta a gente tentar o incontrolável que a vida tentar controlar o incontrolável que é a vida. A vida, ela acontece, ela vai ser como ela é para ser, para você, individualmente, a sua percepção é única, e a gente não tem como controlar nada. Então quanto antes a gente soltar essas resistências e essa necessidade de tentar controlar, melhor vai ser. O filme da nossa vida, essa viagem aqui, que a nossa consciência passageira está observando, está testemunhando, vai ser muito mais agradável, né, então vai ser muito mais solto, relaxado, mais fluido para nós, porque a vida vai continuar sendo, o que ela deve ser. Ela toma o seu curso como um grande rio realmente indo, sabe. Ela não está preocupada se a gente acha bom, ruim, positivo, negativo. Essas são as nossas percepções da realidade. Então a gente nunca pode tomar, eh, nada como verdade absoluta por conta disso. Não existe algo que dê pra gente estabelecer como isso é o certo e isso é o errado. Então a gente primeiro precisa, incorporar, ou seja, descer a nossa consciência para o corpo na forma que é o que a gente está, vivendo aqui, o que a gente se propôs a viver,
e se colocar aí, nessa postura, né, nessa posição de entrega, de rendição, e confiando no planejamento que nós mesmos fizemos pra gente. Então, o que a gente vê na nossa sociedade hoje é uma falta, né, de confiança em si mesmo, no fluxo da vida, não importa o nome que se dê, sabe. Às vezes você se refere como alguém lá fora, uma entidade, né, um deus externo, mas no fim das contas a gente sabe que é algo muito mais íntimo nosso, é algo muito mais, interno, muito mais presente realmente na nossa jornada, do que externo, algo que, né, tá lá fora. Independentemente disso, eh, a gente vai ter que olhar muito mais, para as nossas reações nesse momento atual, porque a gente está se encaminhando cada vez mais, para uma nova, consciência, para uma nova percepção, em que a gente vai vendo alguns véus vão sendo retirados, alguns véus vão sendo rasgados mesmo, se rompendo, e a gente não vai conseguir mais compactuar com o antigo sistema, o antigo paradigma. Então, eu trouxe esse tema por conta de um questionamento que surgiu, né, e por conta de que eu vim vivendo, uma experiência e eu vim, eh, por meio da prática, percebendo muitas coisas, da minha vida, cotidiana mesmo, da minha vida individual, e eu fui questionada e convidada a compartilhar com vocês a minha percepção sobre isso, sobre essa toda essa questão, eh, no da dor, essa questão do corpo, essa questão, eh, da medicação, da nossa, fuga o tempo inteiro por meio de, eh, subterfúgios, né, por meio de algo que vá me retirar realmente, aquele sentimento, aquele sofrimento, aquele desconforto, aquela sensação que a minha mente não está gostando muito. Então a gente foi criado, a gente já veio, né, dentro de um sistema que ele é patriarcal por conta disso, tá gente, ele é masculino predominantemente, tem sido, né, agora a gente vai ver uma grande mudança, a gente já tá vendo, né, em muitos âmbitos, mas ainda é bem devagar, é bem sutil, porque o feminino ele se comporta dessa maneira, né, na grande maioria das vezes o verdadeiro movimento feminino, que isso fique bem claro, tá, que tem muito sempre distorção em todos os aspectos e dentro desse movimento também não teria, eh, não seria de outro jeito, tá. Então a gente sabe que tem desvios, né, em todos os sentidos, tá, em todos os aspectos aqui, faz parte, né. Esse é o grande filtro, esse momento planetário, é uma peneira cósmica que a gente está passando, é um período de realmente, eh, a gente conseguir perceber, a gente está recebendo, tem muito estímulo, tem muita influência, tem muita coisa acontecendo, eh, e isso vai fazer justamente esse movimento, essa movimentação que parece caótica pra gente, pra nossa mente humana, né, é que tá fazendo o grande filtro, que tá fazendo com que a gente observe muita coisa, perceba muita coisa, e aí, vai vir a necessidade, vai surgir uma necessidade de a gente: "Poxa, eu preciso ter um porto seguro, eu preciso ter algo dentro de mim que eu posso confiar", porque lá fora um diz uma coisa, outro diz outra. São inúmeros sistemas, inúmeras vertentes, inúmeras, pressuposições, ideias, opções, né, e aí eu fico muito perdido no meu processo. Então, a vida mesmo está nos colocando nesse movimento para que a gente observe o que que funciona, o que que dá certo pra gente, o que que é real para mim, o que que é verdadeiro aqui, né, para esse ser que está vivenciando essa jornada dentro do seu filme de vida individual,
quais são as suas percepções, né, e a partir daí tome suas próprias decisões. Então, quem não conseguir fazer esse movimento de retorno para o corpo, de voltar, para si, não consegue, né, sobreviver, porque é muito caos. E a gente está vendo, né, por conta de tanta desconexão com sua essência, com seu ser, com sua individualidade, portanto, sentir realmente aí, que há essa desconexão, a gente está vendo muito, muito mesmo, os acidentes, né, essas, eh, acontecimentos que vêm ocorrendo em que engatilham um efeito repetitivo. Vocês devem ter percebido, né? Ah, dá tal acidente desse jeito, daqui a pouco acontece vários, né, da mesma maneira. E a gente vê o efeito manada, né, o efeito do coletivo realmente acontecendo, e todos nós estamos suscetíveis a isso. Então, surgiu um questionamento para mim, e eu vou trazer um pouco sobre isso para vocês, eu vou trazer até mesmo o próprio questionamento da seguidora aqui do canal, para vocês entenderem um pouco, eh, tudo isso que eu tô trazendo, tá. Então, a seguidora mandou o seguinte questionamento: "Eu queria perguntar sobre sua experiência com anticoncepcional em pílula. Não sei se já usou alguma vez, mas esses dias vi você falando sobre remédios para 'curar', entre aspas. E quanto aos úteis?", ela questiona, úteis entre aspas também. "Comecei a tomar e tenho receio do meu corpo rejeitar. Geralmente é levado como algo indispensável para mulheres, então quis lhe perguntar. Meu questionamento não seria unicamente sobre esse remédio em específico, mas quanto aos que aliviam dores, por exemplo, como de menstruação ou etc. E acredito que hajam meios naturais de aliviar. Outra coisa que me veio foi se sempre foi assim. Eh, se sempre foi dessa maneira, será? Essas dores, desconfortos e essa vergonha em cima disso sempre existiu?" Então, eu não coloquei aqui especificamente, né, o vídeo focado no feminino, mas no fim das contas é, né, porque, eu resolvi trazer esse chamado, porque justamente o feminino ele é muito mal interpretado, o que vem a ser o feminino de verdade, né, o que é essa energia yin, que é essa energia, essa frequência, eh, realmente da receptivo, né, que está aí, nos levando para o corpo, para o sentir. Então tudo aqui, gente, que é referente à forma, ao corpo, às sensações, os sentimentos, emoções, tudo isso é feminino, tá. Então, você ouve muito falar sobre que a gente está entrando na era do feminino, na era da frequência Yin. A gente ouve várias vertentes aí, não importa, né. Eh, usam outros nomes, às vezes, outras nomenclaturas, mas basicamente o foco é sempre esse, você percebe? Que é o sentir, que é a conexão com a intuição, com as sensações, com aquilo que é mais sutil. Então tudo isso tá trazendo referência ao feminino, tá. E a mulher, o corpo feminino aqui, o corpo, todos os corpos, tá, que fique bem claro, são essa manifestação do aspecto Yin, tá, da frequência, da energia Yin, tá. É o que dá forma, é o que traz a manifestação, a materialização da coisa, tá. Enquanto que o aspecto Yang é aquilo mental, racional, lógico, é aquilo que você pensa, é aquilo que tá pairando, ainda no campo das ideias. Então, existe um princípio e existe o outro princípio, e os 2 juntos, né, trazem, a criação, trazem a multiplicação, trazem a, eh, emanação mesmo, né, da vida como um todo. Então, isso tem sido muito deturpado, né, todo esse conhecimento, essa sabedoria que está dentro de nós, está dentro de cada um de nós, né. Vem sido muito distorcido pelo campo externo, porque uma era muito yang, se refere justamente a esse movimento que a gente teve até então e está tendo ainda,
é uma finalização, a gente está em transição para uma nova era, então a gente ainda está tendo muito essa coisa da tecnologia, essa coisa, né, é do externo, muito para fora. Você olha lá para os influenciadores lá fora, você olha e busca uma autoridade externa, você busca alguém lá fora para te dizer o que você tem que fazer, como você deve viver sua vida, né? É, e a gente vai muito indo em direção sempre a fatos, a coisas que possam ser realmente ali provadas dentro de um sistema científico já muito antepassado. E a gente não se abre para aquilo que a gente verdadeiramente sente, para qual é a nossa reação, né? Não que as coisas externas elas não sejam importantes, não, mas está se vivendo sempre em prol disso, tá? E existe um excesso. A questão aqui é que a gente vai voltar um pouco para o aspecto feminino, o aspecto do corpo, o aspecto dessa conexão de volta com o corpo, com as emoções, para que a balança se equilibre. Então a gente vê um grande aumento na ansiedade, na depressão, a gente vê um grande aumento em todos esses movimentos de busca mesmo, né, exagerada em colocar para fora, em olhar para fora, em realmente estar sempre nessa busca exterior. Então, a gente não está mais nos movimentando de uma forma que seja conectada com a natureza. Gaia é predominantemente, né, feminina e a gente vai passar por uma era em que ela vai retomar a sua frequência, né, original, vamos dizer assim, é a volta para o Jardim do Éden. E muito se correlaciona isso com justamente o oposto que vem a ser isso, pressupondo que vai ser um movimento de fuga. A maioria está indo em direção à fuga, achando que isso é libertação. Então, é confundido demais. Então, eu não vou sentir dor, eu não deveria sentir desconforto, eu não deveria sentir essas emoções, né? Que são denominadas como paixões, desejos, e tudo isso é errado, e é pecaminoso, e é ruim, e eu deveria estar sentindo, e eu devo reprimir, e eu não posso sentir. Então, isso vem sendo sistematicamente colocado, introjetado bem lentamente, bem devagarinho, aos poucos, em todos os sentidos, a gente vai ver. Aí todos nós estamos contaminados, tá? Tudo que eu tô trazendo aqui se refere a mim também. Eu estou passando por um processo de purificação, né? E a gente vai passar, precisa passar, se é o que a vida pede de nós, se esse for, né, a escolha que nossa alma fez e a gente sente, isso acontecendo, a gente se voltando para isso, nosso espelho, que é o corpo, mostrando isso para nós, essa necessidade, esse anseio, essa vontade, né, de viver de uma forma completamente diferente, de resgatar, você sente esse anseio dentro de você, de resgatar essa conexão original, essa conexão com essa frequência que está retornando à superfície, né, que está vindo à tona, que é o emergir aí, né, de Lemúria, Atlântida, enfim, independentemente do nome que se dê para isso, é o emergir de volta dessa consciência, sabe? Mais íntima, essa consciência profunda, tá? Porque muita gente acredita que a gente vai fazendo o movimento inverso, né? De realmente sair do corpo, né? De ir para fora dele e de viver, né? Na verdade, desacoplado, desestruturado, de viver uma vida de desconexão. E isso é visto muitas vezes em muitas esferas espirituais como verdadeiramente o auge da espiritualidade, sendo que o nosso propósito, nosso planejamento se refere a descer o máximo, mais profundamente no corpo, na fisicalidade, na vida real, quanto possível, e trazer o máximo de consciência,
a consciência corporificada, a consciência na carne, e trazer o máximo de consciência, descida da consciência, né? Então a gente sai de esferas mais elevadas, a nossa consciência, de esferas, né, conectadas ao todo, à fonte, e vai fazendo esse processo de mergulho, né, profundo. Então, a gente está tendo esse movimento de encontro realmente, né? Um aspecto divino descendo, né? A consciência descendo no corpo e aquele emergir, né, da nossa consciência feminina, da nossa consciência yin. Então é o verdadeiro casamento, né? Que a gente sabe que tem várias escrituras, né? Que se refere a isso e pouca gente compreende de verdade o que vem a ser. Então, nós estamos em um processo fantástico, porém, se a gente não se abrir para essa nova forma de viver, de ver a vida, a gente não vai realmente aproveitar, né, essa nova consciência, essa nova terra que está sendo preparada, né, para nós. Então, quando a gente olha para todo esse sistema que está sempre fazendo com que a gente saia de si mesmo, que a gente fuja, sabe, do que a gente está sentindo, parece bem tentador, parece que é uma coisa boa, inclusive, né? E porque a gente quer um alívio imediato, a gente foi ensinado assim. Então, uma era muito yang e que está sempre naquele movimento mais imediatista quanto possível, não é? A gente quer resoluções rápidas, imediatas, agora, para ontem, se possível, né? Então a gente tem uma sociedade super ansiosa por conta disso, porque a gente está o tempo inteiro buscando remediar os nossos sentimentos, remediar, suprimir, reprimir a nossa natureza, tá? Então esse movimento eu dificilmente trago, né, sobre esse aspecto mais realmente ali propriamente dito do que acontece na vida, por conta de que eu sei que a maioria vai levar, né, ao pé da letra e vai levar para o externo sempre. Então esse é um movimento que acontece de dentro para fora e não de fora para dentro, tá? Então não vai adiantar se você tentar forçar a coisa, fazer o movimento contrário. Você está fazendo por motivos errados, vamos colocar assim. A motivação tem que ser interna, tá? Então você precisa ouvir o seu corpo até mesmo a respeito de tudo que eu estou falando aqui, porque é muito pessoal, muito individual, pode ser que você não esteja nessa etapa ainda, e seria irresponsabilidade minha falar sobre esse tipo de coisa, né, tocar nessa ferida, sem trazer a consciência para vocês de que vocês é que são responsáveis, né, pelas suas ações, pelas suas atitudes, por perceber quais são as suas decisões de verdade, né, íntimas de você mesmo. Então, de antemão, eu sempre trago, né, que vocês percebam se ressoa para você, tranquilo. Se ressoa para você o que eu trago, a forma que eu trago, a minha voz, né, a minha fala, a minha energia, é o que importa, tá? Você pode às vezes nem entender racionalmente. E isso é fantástico, maravilhoso, melhor ainda, tá? O que importa é o que você sente. Só que a maioria de nós realmente não vai conseguir esse acesso, não vai conseguir sentir isso. Tanto eu falo de sentir, mas eu sei que a maioria de nós, todos nós, muitas vezes não sabe nem o que é isso. Não. Às vezes pressupõe o que vem a ser. Tenta, sabe, entender, tenta ali, poxa, compreender. O que é esse tanto é esse sentir. Por quê? Porque muitas vezes a gente está realmente com obstruções a respeito disso que estão acontecendo lá fora, mas o que está acontecendo lá fora é somente reverberação do interno, tá? Então, se lá fora eu estou tendo a necessidade de reprimir a minha natureza, é porque eu realmente tenho bloqueios, é porque eu não consigo me sentir livre,
eu não consigo me sentir capaz de poder ser eu mesma naturalmente. Uma, porque o mundo, né, é desse jeito, você vai buscar essas justificativas e vai dizer para si mesma: não, esse mundo não abriga, não tem a capacidade, não me dá espaço, né, não tem esse espaço para que eu esteja aqui, para que eu pertença. Mas é uma ilusão muito bem colocada, né, no sistema, porque se você está aqui, se você existe, né, é porque há espaço para você, para sua vida natural, para você viver livre, naturalmente. Só que a gente tem medo, a gente tem muitos medos ainda. Aí a gente, aos poucos, vai passando por esse processo de purificação que a gente está vendo acontecer, tá? Com todos nós. Então, assim, dentro da indústria, a gente sabe que todo esse movimento de colocar medicamentos a toda, de colocar tudo isso de uma forma assim, como se fossem pílulas realmente, né? Para qualquer um, sabe, tomar e que não tem problema, que não faz mal e que tá tudo certo. A maior questão, para mim, particularmente, que acontece aí, é a questão de realmente reprimir os nossos sentimentos, tá? Então, claro que parte de nós, primeiramente, como eu falei isso, tá? Tudo isso foi criado externamente por nós, o ser humano, tá? E o ser humano é uma coisa só, estamos conectados. Então, por isso que quando você faz a sua parte, por mais que lá fora pareça que não é lá grandes coisas, é uma coisa gigantesca, porque você faz parte do ser humano. Você está conseguindo fazer realmente uma movimentação de transformação interna, no íntimo, sabe? Lá no centro mesmo, sabe? Do núcleo do ser humano aqui, tá? Da mente humana principalmente, né? Que está sempre condicionada com o que a gente tem aqui de esses ideais de controle, né, muito grande. A gente quer controlar. A gente tem essa, você percebe, você sente que existe e foi introjetado, né, pela mente, em um lugar de comando para tentar sempre tentar controlar realmente a realidade. Então você vê que hoje em dia a sociedade, né, como um todo, não aceita muito bem as coisas como elas são, né? Você já deve ter percebido que as crianças, principalmente, vêm muito, cada vez mais, com essa dificuldade, né, de aceitar a decepção, a frustração, quando as coisas dão errado, quando dão certo, né, que você acha que é o certo, que a tua mente diz que deveria ser, você vive nessa contramão do fluxo, tentando controlar, tentando represar. Aí a gente sabe, quanto mais a gente tenta controlar, mais aquela pressão vai ficando ali estagnada e vai jogando uma pressão contra aquela barreira que foi imposta. E uma hora tende a explodir. E aí é no pior momento, porque não era no momento previsto, não era no momento natural para acontecer aquilo. Então, o fluxo precisa ser contínuo. O fluxo, ele foi feito para que fosse, né, mantivesse uma continuidade, né? Vai ter um movimento de aumento, descida, e aí ele vai se autogerenciando, porque ele tem o seu próprio domínio. Não é você, uma mente aqui limitada, que não entende a vida, que não está enraizada no corpo, você com seus pensamentos do que deveria ser, de como deveria ser, é que vai encontrar uma solução, né? Não existe isso. Então, a vida, ela é fluxo, ela é constante e ela tem sobe e desce. E o que nós fomos ensinados enquanto sociedade? Nós somos ensinados a ser sempre produtivos, a estarmos sempre bem, a estarmos sempre de determinado jeito. Todos os dias fazer as mesmas coisas. Todos os dias nós deveríamos ter que ser como se realmente fôssemos robôs, né? Robóticos. Então a gente tem sido levado cada vez mais para esse ideal, que isso vem sendo colocado como a perfeição.
E uma sociedade doente, desconectada de si mesmo, e que vem colocando inúmeras justificativas espirituais, falsamente, né, ilusórias mesmo, né, religiosas, de sistema mesmo, científica às vezes, não importa, vem tudo da mente, vem tudo dessa ilusão de quem nós somos. Criamos uma identidade mental que a gente se agarrou, que a gente se apegou e que é rígida e que não se permite a sentir. Então, eu tive experiência, uma experiência de vida que eu diria que foi bem intensa, tem sido bem intensa. Então, eu queria trazer essa percepção para as pessoas que não puderam ter, sabe, acesso a isso. Eu sei que tem muita gente falando sobre isso, sobre outras várias coisas na internet, mas é minha responsabilidade, né, compartilhar o que eu vivenciei, o que eu senti, o que eu experimentei, porque isso pode auxiliar alguém que precisa realmente ser tocado pela minha frequência, né, então que seja da minha linha fractal, então eu tenho essa responsabilidade, e eu chamo vocês também sempre para vocês olharem para isso, para não se apegarem nessa ideia de que: "Ah não, já tem alguém lá fora falando sobre isso", mas aquela pessoa específica só vai ser tocada pela sua frequência, né, ela faz parte da sua linha fractal, ela não vai ouvir de verdade, ela não vai ouvir a outra frequência, não vai conseguir conectar. Então você tem uma responsabilidade, e eu venho sendo chamada a essa responsabilidade há um bom tempo, e eu sei que tenho muito ainda, né, pra fazer aqui de reforma interna minha, né, de purificação minha mesmo, mas já tenho bastante para trazer para vocês, quanto ao que eu venho experimentando e ao que eu venho recebendo também do campo, né, de conscientização sobre isso, tá. Então assim, eu desde muito pequena, eu sempre tive um certo complexo, a minha mente nunca gostou do meu corpo, nunca gostou de estar aqui, a minha mente sempre rejeitou a ideia de estar, na Terra. Eu não sabia de nada, de nenhuma tecnologia naquela época, né, minha época que eu era criança, pré-adolescente ali, eu não tinha acesso a nada, mal tinha televisão, a internet foi bem tardio para mim, porque realmente eu vim de uma família, mais humilde, né, que é colocado assim aqui na Laia, então eu vivenciei, eu experimentei muita coisa, né, de dificuldade mesmo, né, na forma física, então aí eu já nasci em um corpo de mulher e tudo que eu olhava lá fora para mim se referia à mulher como algo objetificado, como simplesmente um objeto a ser usado, como, uma coisa ruim, sabe. E eu sempre tive o que eu via pra fora, o que eu olhava, era sempre com maus olhos mesmo, sabe. Eu olhava pra isso sempre como uma coisa muito ruim, negativa. Então, eu tentei por muito tempo reprimir o meu feminino, né, o meu sentir, então, toda essa coisa de ter que ser mãe, por exemplo, sempre me assombrou. Hoje em dia é mais suave, eu tenho menos esse pavor, mas, ainda tenho medos, ainda tenho receios, ainda tenho, alguns complexos, sim, que essa mente, né, foi contaminada muito pelo campo. Eh, então tem algumas questões ainda, né, sobre isso, mas estou nesse processo e eu sei que ele é lento. Hoje, quando eu olho para o feminino, eu sei que tudo quando se refere ao feminino é devagar, é com calma, sem pressa. Então, não é assim da noite para o dia. Então, cada vez mais eu estou descendo a minha consciência para o corpo, me permitindo a isso,
E isso não traz nenhuma, ideia de perfeição, bem distante disso, né. Por isso que cada vez mais eu tenho me permitido a errar, a sentir realmente o que tiver que sentir. Então, ali no meu processo individual, de vivência mesmo, né, com esse feminino, de conexão com esse feminino, foi muito difícil. Eh, então eu não gostava mesmo, eu não gostava nem de olhar, nem de observar meu próprio corpo. Tinha um certo repúdio, né, e não queria passar pela dor, não queria passar pelo processo, né, da dor. A dor para mim, sempre foi uma questão, a dor física propriamente dita. E ela sempre vem, me mostrando muitas lições e sempre vem aparecendo para mim e se mostrando muito no meu corpo, como se realmente eu tivesse, muita coisa para ver sobre isso, sabe. Como se a minha consciência estivesse aqui para observar muito sobre a dor. E se eu vim para ver sobre isso, eh, muito provavelmente eu vim para compartilhar também, né, sobre isso. Então, essa dificuldade que se tem de aceitar a dor é algo, eh, que eu tenho caminhado a minha vida inteira. Então, eu posso falar para vocês, de um lugar realmente de vivência, de experiência sobre isso, tá. Então não é simplesmente, algo que seja fácil, não, não, dói, né, dói muito, dói profundamente, e muitas vezes nós temos raízes, sabe, muito fortes, fincadas mesmo, sabe, e isso, pode ser devastador, avassalador. Então por isso que eu toco nesse assunto com muita cautela, com muita delicadeza e com muita precisão também, que é importante, porque, a gente não pode ficar também nesse movimento de estar sempre se colocando, como vítima mesmo, né, da dor. Porque toda vez que a gente vai lá atrás de algo para reprimir um processo natural, a gente está se colocando em uma postura de covardia mesmo, né, como se a gente fosse refém. Mas quando a gente olha para a dor, a gente vai perceber que existe alguém acima dela, existe alguém que a está sentindo, existe alguém que está para além dela, não é? Porque se eu, eh, posso sentir a dor, isso significa que ela está acontecendo comigo, que é somente um movimento passageiro, que é algo que ali eu preciso sentir, a maioria das vezes, tá. Nada é determinante, eu sempre deixo claro para vocês isso, cada caso é sempre um caso, né. Mas de forma geral, eu tô trazendo aqui, né, universalizar, esse conhecimento, então, de forma geral, é assim que se dá, é assim que é. Então a gente mergulha profundo na forma, a gente, encarna para isso, para sentir. E aí o que que se é criado aqui? Mecanismos para que você fuja desse sentir, não importa qual ele seja. Esse é um ponto muito importante para que vocês observem, essa necessidade de quando a gente fala sobre sentir, a maioria das pessoas acham que às vezes, né, eu tenho que só sentir coisas boas. Você tem que olhar para você e só sentir o que é gostoso, o que é confortável, o que, né, dá prazer, alegria, né. A gente tem aí colocado um peso, né, tem, eh, um peso e 2 medidas, né. Então, a o sentir, a sensação, a emoção, enfim, o sentimento, qualquer que ele seja, que vocês têm para sentir, no fim das contas, é energia de qualquer maneira. Então, a mente humana é que coloca sempre, né, por ser binária,
por ser dual, ela tá sempre dizendo: "Nossa, isso é bom, ou isso é ruim". E aí você fica naquela, né, apertando e querendo repetir aquela mesma sensação, que é boa, que é vista como boa, e você não se rende a sentir aquilo que parece, né, que é ruim, que é negativo, que não é confortável, aquilo que é desconfortável, sabe. E aí você acaba, vivendo uma meia vida. Então você entra para o corpo quando ele sente coisa boa, né, e quando ele sente coisa ruim, você cai fora. O primeiro indício de sentir algo desconfortável, você já não quer, você já não aceita, você já não, gosta. Gostar, a gente não gosta? Óbvio que não. De sentir dor, de sentir desconforto. Mas aquilo precisa ser sentido. Então toda a nossa sociedade, principalmente a religião, impôs para nós, e toda a indústria, tá gente, indústria farmacêutica, alimentícia, toda o sistema que a gente tem aqui capitalista, né, a gente sabe que foi enraizado, as raízes estão na religião. E eu sei que a maioria de nós fala que não é religioso, tá. Mas se a gente, não se permite a sentir, determinados sentimentos, sensações, porque a gente está sempre, denominando, colocando, apontando o dedo como elas erradas, isso é julgamento. Então a gente fala sobre não julgar o outro, né, só, às vezes. Mas a gente está julgando o tempo inteiro, sabe, as nossas emoções no sentido, de condenação mesmo. Não só no sentido de: "Poxa, tô sentindo aqui, determinada sensação, parece bem desconfortável, a minha mente vai julgar, assim, é desconfortável, nossa, mas mesmo assim vou me abrir para sentir, porque eu preciso sentir, é necessário, se isso tá me atravessando, se isso tá vindo pra mim, sabe, honro, agradeço, eis-me aqui, mas na maioria das vezes não é, eis-me aqui, né, depende, eis-me aqui depende, né, se é visto pela minha mente, que está cheia de crenças religiosas, como algo positivo, né. Então isso é muito profundo, está muito enraizado em todos nós, então é um processo de camada a camada que você vai ver sendo retirado de você. E você às vezes vai se sentir o quê? Despido, você vai se sentir meio oco, meio vazio, meio fraco às vezes no começo, porque aquilo foi retirado e tu se agarrou naquilo como se fosse a tua força, sabe. "Nossa, mas eu tinha como ideal isso é retirado de mim agora", é o teu chão saindo, e tu se vendo despencando no vazio, sabe. E tem que ser muito corajoso, não é qualquer um. Eu sou bem honesta em dizer, não é qualquer um. Não é pra muitas pessoas a próxima etapa. Por quê? Porque você tem que atravessar esse abismo. Você tem que se jogar e se render e se permitir, sabe. Não é uma coisa que, vai ser imposta pra você, é o feminino, é a era do feminino, imposta no sentido de você é obrigado. Depende do seu, planejamento. Se você não sente-se convidado a isso, não é pra você, tá tudo certo também, você não vai fazer parte da próxima etapa, é só isso. E não tem nada de, oh, tão devastador. Todo mundo tá pronto quando está pronto, é isso. E são inúmeras etapas que se passam, né. A gente precisa, eh, queimar nessa fornalha, precisa passar pelo fogo, e continuar vivo. Então a maioria não vai continuar vivo. Aí não vai, o que que vai resistir ali? Se a pessoa não se permitiu a sentir o que precisava sentir. Ela não tá preparada, não tem condições. Então a gente precisa começar, claro, indo aos poucos, etapa por etapa e nos conhecermos, saber quem somos nesse projeto Nova Terra, senão a gente se confunde também, a nossa motivação não pode ser alguém lá fora, a motivação tem que vir de dentro, alguém lá fora pode me trazer, clareza, pode me trazer conhecimento, sim, e eu vou ter que realmente, verificar se faz sentido pra mim, sabe. E pra isso, na maioria das vezes, você vai precisar passar por um processo de retirar realmente tudo isso, sabe, que tá impedindo você de sentir.
E tudo isso pode ser qualquer coisa. É por isso que não está só vinculado ao anticoncepcional, por exemplo, aos alopáticos, né, os remédios, aí as drogas são vendidos por drogarias, tá? Como um todo. E aí muitas vezes a gente vê, né, discursos, inclusive, sobre drogas, e sendo que as drogas são vendidas, né, na farmácia como balas. E tá tudo certo, drogas, né, na indústria alimentícia, a gente sabe disso. Então, tudo o que for artifício, que você perceba que você está indo em direção porque você está sendo manipulado pelo inconsciente coletivo, que você nem, sabe, nem parou para se conscientizar de si mesmo, nem parou para observar o seu corpo, a reação do seu corpo. A primeira coisa que você tem que fazer é isso, perceber, né, se o anticoncepcional vai ser bom para você. Eu digo assim, de um lugar de experiência minha e do que eu sinto realmente do corpo planetário, é que a maioria vai dizer não para isso. A maioria vai dizer não para medicamento. Se você tiver no seu corpo mesmo, ele vai dizer não. Ah, você vai ter momentos que você não vai aguentar, que você vai usar, sim. Vai ter momentos, etapas da sua vida que você vai precisar, porque você chegou no fundo do poço, vai. Mas aquilo é provisório, aquilo é momentâneo para que você saia desse buraco, muitas vezes, né? Tem momentos que você não consegue e você vai ir em direção a isso? Vai ter, sabe? A gente vai estar sempre oscilando na transição planetária entre o ser e o não ser. Se a gente fizer um avançozinho diário que seja, né, de conseguir perceber uma nova sensação, um novo sentimento, uma nova reação no corpo, é, já é já é uma grande vitória. É de passinho em passinho que vai sendo feita a jornada, a caminhada. É de passos consistentes. É uma caminhada em que você precisa manter o seu foco, a sua atenção total em quem você é. Então, o que é importante é que a gente observe. Não estou aqui demonizando, generalizando, sabe, as coisas. Até porque qualquer coisa pode ser utilizada, digo para vocês. Qualquer coisa pode ser utilizada como válvula de escape, a própria espiritualidade, né? Próprias vertentes. Rituais podem ser utilizados para você fugir de sentir de si mesmo, pode ser, não sei, inúmeras coisas. Você pode ir fazendo alguma coisa que parece positiva e no fim das contas não é, porque você está indo contra o que você precisa fazer aqui. É muito pessoal, é muito individual, tá? Então, para mim, assim, individualmente falando, foi muito negativo, tá? Eu tô deixando claro aqui a minha experiência de vida. Hoje em dia eu parei completamente, com anticoncepcional, mas faz pouco tempo. Estou me limpando, assim, sabe, eh, desse medicamento, porque ele é um disruptor endócrino, né? Então, qualquer mecanismo que libera ali hormônios, né, de uma forma não natural, invasiva, vai fazer mal para esse corpo e você vai acabar dessensibilizando-se dele, sabe? Você não sente mais a profundidade que você precisa sentir. E você se sente realmente desconectado de quem você é. E cada vez mais que você vai se limpando de qualquer que seja esses medicamentos, né, você vai conseguindo sentir mais no seu corpo. Claro que quanto mais, né, o medicamento for carregado, qualquer coisa, né, que seja dita aí como medicamento, remédio, enfim, mais carregado de, de coisas que não são naturais, é aquilo que foi realmente aí introjetado, que foi criado, que não faz parte do corpo físico, sabe? Naturalmente, tudo isso já vai causar uma desconexão.
tá? Isso em todos os sentidos, né? Não tem aqui só os remédios, sabe? Mas a gente vive em uma sociedade hoje que é muito natural, ficou normalizado isso, sabe? De você fugir da dor, de você fugir do sentir. E aí você não cumpre o seu planejamento. Eu digo pra vocês assim que você se propôs a viver e sentir determinada coisa. E aí chega naquele momento você não quero sentir, e você reprime. Você coloca alguma coisa, um medicamento dentro de você para reprimir, para você ficar completamente inconsciente daquele sentimento. Esse é um movimento de inconsciência, tá? Então você fica o ignorando. Você finge que não está ali, você esconde o que você está sentindo, tá? Então o primeiro movimento que a gente tem que fazer é olhar, né, para isso com mais abertura e se rendendo aos poucos a sentir. Eu digo que na maioria das vezes a dor, o sofrimento vem de a gente não se permitir. Por mais incrível que pareça, se você fica tentando, fazendo tudo para não sentir, aquilo tem um poder tão grande quanto a você. Aquilo acaba tendo um domínio sobre quem você é. Quem você é não se sobrepõe a isso, né? Se você tem a capacidade de estar se permitindo a sentir a dor, você também vai poder ter a graça de sentir o prazer, as delícias. Tudo é igualmente importante. Então, por que quando a gente sente alegria, sente prazer, sente satisfação, sente paz, sente, sabe, aquele encantamento, aquela energia, aquela frequência que a gente diz que é boa, a gente quer manter e quer sempre manter naquele mesmo jeito, sempre sentindo aquela mesma frequência, sempre sentindo aquela mesma coisa, aquela mesma emoção, aquele mesmo sentimento, aquela mesma sensação. Por quê? É que quando desce, você tem que sentir outra coisa diferente, você já quer vir com algum meio que foi instituído como cura. Você já quer suprimir, reprimir aquele sentimento, aquela sensação. Ou seja, você está sempre julgando. Não, essa parte do todo aqui, essa parte eu não quero. Não, esse daqui não. Esse aqui não é para mim. Você está fazendo esse movimento. Sempre que é um movimento religioso, tá aqui, ó. Tá impresso, tá registrado aqui. E aí você cai sempre nessa mesma historinha, você cai sempre nesse mesmo paradigma, sabe? Você não consegue se render e se permitir sentir tudo o que a vida tem para te oferecer, todas as nuances. E elas serem igualmente vistas por você como importantes. Você olhar, poxa, não quer dizer que você não vai sentir a tristeza. Bem pelo contrário, tô triste, tô mal, tô péssima hoje. E é isso, poder dizer isso é libertador. O que a gente tem na sociedade hoje? Não, você não pode sentir isso, está errado, é ruim. Dentro da própria espiritualidade foi introjetado esse sistema de crenças, né? Que você tem que estar sempre vibrando, trouxeram essa ideia, né? De que você tem que estar sempre vibrando positivo. Isso é uma ideia introjetada. E aí você não é livre, você não é livre. Você tem que fazer de todo jeito, buscar todos os artifícios que sejam para manipular, sabe, a vida, para manipular o ser, para manipular, tentar controlar. E você nunca vai conseguir. Você vai abreviar a sua encarnação, porque nem encarnado você está ainda. Você nem completou o ciclo encarnatório. Você nem se permitiu a descer no corpo. Tem delícias e tem dor, tem desafios. E aí, se você não se permite a sentir tudo, você não pode dizer que você faz parte do todo. Nesse momento, você está se colocando de fora. Você não quer, você não aceita o todo. Porque você só aceita a partezinha dele. Não, eu aceito isso aqui. Até aqui eu aceito.
Fora disso não, vou tomar um remédio para passar. Não, eu vou colocar essa substância para interceptar, para barrar isso, porque eu não quero. Não, vamos aliviar de uma vez isso daqui. Eu sei que é uma coisa muito enraizada. Quando vê, você tá ali no automático. Qualquer que seja, gente. Claro que os mais destrutivos, né, são esses, os alopáticos, né, que a gente chama, que são da indústria farmacêutica aí. Mas, no fim das contas, qualquer que seja o artifício para fugir de si mesmo, de sentir o que precisa sentir, é, hum, não é legal para o seu processo. A verdade é essa. Então, é, até que a gente consiga se liberar, se libertar totalmente, a gente ainda vai sentir muita dor, muito desconforto, porque tudo que foi reprimido, tudo que foi represado, vem à tona e a gente não tá acostumado, às vezes parece que vai doer tanto que eu não vou aguentar. As próprias emoções mesmo, né, não somente dor física, né. As ondas emocionais quando vêm e você não quer sentir, eh, enquanto você não se permitir a descer profundamente, você não tá capacitado a subir, não tá. A mesma medida é a mesma relevância para o todo, não tem diferença, quem faz essa distinção é a tua mente. Quem faz esse movimento é a tua mente, de esquerda a direita, cima e embaixo, pra lá e pra cá, né. Então, esse tipo de coisa, qualquer que seja, vai muito contra, a nossa natureza. E a gente vai ter que olhar, com muita profundidade para o nosso processo íntimo e tomar as nossas próprias decisões, né, observar as decisões que já foram tomadas pela nossa alma, melhor dizendo. Então, que a gente possa se permitir a observar e sentir. Aqui no campo eu sinto que tem muita resistência, né, porque eu sei que tem muitos dogmas impostos, né, quando se fala sobre isso, frequência elevada, frequência baixa, negativos, positivos, eu sempre deixo muito claro sobre isso, que é uma grande besteira, é uma grande baboseira, tá, e que a gente veio aqui para viver, com total liberdade, libertação e responsabilidade. Eh, e se a gente não se permite a sentir a vida completamente, se a gente fica descartando coisas, né, porque essa parte aqui não me serve, essa parte eu não quero pra mim, essa parte eu não quero sentir, isso aqui não é meu. Você vive uma vida, desmembrado, você vive uma vida desse jeito. Então, não é uma vida completa, não é uma vida íntegra. Integração é isso, tá. Então todos nós estamos, né, nesse movimento e eu convido vocês, quem sentir, de me solicitar. Eu elaborei, eu fiz, um guia, o guia IN, tá, para as mulheres. Eh, então eu trago eh, um pouco de consciência sobre tudo isso, tá. Se vocês sentirem, é só me contatar, tem na descrição do vídeo, tem o meu Telegram aí. E é um e-book, tá, em formato de PDF, onde eu trago as percepções sobre essas questões, tá, do feminino, da energia Yin, da mulher, né, que nós somos aqui a manifestação, a materialização dessa frequência no externo, né, na forma física. Então nós temos aí uma grande responsabilidade, então a gente precisa se conscientizar. Só que a gente precisa também perceber se essa é a nossa jornada, se é por aí que eu vou, se eu quero isso mesmo pra mim, eu tenho coragem. É uma jornada completamente diferente e nova, principalmente para as meninas, né, que estão iniciando seu processo agora, para se conscientizar do que verdadeiramente,
o sistema tem feito, o que tem acontecido aí. E com certeza esse e-book vai ajudar vocês, tá? A se libertar de todos esses paradigmas e essas crenças limitantes. Também convido vocês a trazerem nos comentários questionamentos, se vocês querem que eu aprofunde sobre isso, se incomodou vocês, se vocês discordam disso. Aqui é um campo aberto, livre, você traz o que você sentir de trazer. Eu não tenho limitação, eu não tenho nenhum tipo de julgamento quanto a nada, cada um tá livre para expor, para viver a sua verdade, a sua realidade, como bem entender, né? Então, esse é para ser um campo aberto, livre dessas pressões, desses julgamentos, embora cada um de nós tenhamos nossas próprias resistências, né? E por isso que ainda a gente sente tanta dor e por isso que ela precisa ser liberada. Quanto mais você represar, quanto mais você tentar, sabe? Fingir que não tá ali, toma um remedinho pra passar, a coisa vem pior da próxima vez. Vem escalonando, sabe? Você tá represando. E a gente sabe o que acontece, né? Muito mais a gente foge, mais a gente, quanto mais a gente tenta fugir, mais aquilo nos persegue, né? Mais aquilo se torna uma grande coisa pra gente, se torna muito poderoso, né? Porque eu tô abrindo mão de quem eu sou. Tragam as suas percepções nos comentários e até o próximo vídeo.